Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e olha só, hoje eu quero fazer pra vocês aqui o primeiro vídeo de uma série sobre TCC. Eu quero ajudar vocês a fazer o TCC de vocês, tá certo? Esse daqui é o TCC que eu fiz com a minha esposa, esse é o resultado do nosso TCC. Ele foi publicado pela faculdade, tá certo? Foi um TCC nota 10 e ficou bem top, ficou bem legal e foi o resultado de um trabalho muito duro, tá? Mas eu quero falar pra vocês qual é o método de fazer um bom TCC. Existem várias formas, eu quero falar da nossa que foi um sucesso, tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer alguns vídeos, eu quero que você veja todos, porque você tem que entender o seguinte. Esse vídeo é para falar sobre o problema do TCC. Qual é o maior problema do TCC? Por que o TCC parece um monstro para a maioria dos grupos, tá certo? E no outro vídeo eu vou falar como fazer o TCC, que é essa outra pautinha aqui, tá? Não adianta você ver o outro vídeo e falar, eu quero saber só como é que faz, e não entender o problema, porque se você não entender o problema, você não vai conseguir focar em resolver o problema na construção, tá? Então, não adianta, né? Vamos lá então, maior problema do TCC, esse vídeo vai ser rápido aqui, tá certo? Primeiro você tem que entender o que é o TCC, tá certo? Aí você fala, o trabalho de conclusão de curso. Então, só que se todo mundo soubesse o que é um TCC, o pessoal não ia ir tão mal no TCC, entendeu? Então não é simples assim, é um trabalho de conclusão de curso. Ele é exatamente um trabalho que vai concluir o seu curso. E o que é isso? O TCC, ele é para que você coloque todo o seu conhecimento, toda a sua técnica e a sua experiência de formação superior em um conteúdo, tá? Então vamos supor, eu fiz serviço social, eu estudei filosofia, pedagogia, sociologia, psicologia, eu estudei 1 ano lá, eu estudei as matérias específicas, estudei matemática, né? Eu estudei políticas sociais. Então assim, eu estudei uma série de matérias. Tudo isso, a minha obrigação como aluno, tá? É entender, absorver e no TCC aplicar. Qual é o problema? É que a pessoa chega no TCC, ela não absorveu tudo que era para absorver, não conseguiu desenvolver tudo que era para desenvolver. A minha pergunta é, você vai aplicar o quê? E por isso que a galera fica em pânico, porque não consegue aplicar, não consegue entender um texto, não consegue ler um texto, não consegue nem selecionar um tema porque não entendeu os temas direito, né? Então quer dizer, parece que é fácil quando fala assim, é um trabalho de conclusão de curso, só que, né? Se você fala só isso, parece que é muito fácil. Só que a verdade é que se você soubesse realmente que é um trabalho de conclusão de curso, você não estaria em pânico para fazer o seu TCC, tá certo? Isso significa que não adianta você querer fazer um texto lindo, maravilhoso, um TCC maravilhoso no final do ano, no último bimestre, no último semestre, sendo que você fez uma faculdade horrível, sendo que você nunca se aplicou, nunca tentou ler, nunca tentou entender, porque vai chegar no final, você não vai ter o que tirar de dentro de você para fazer o TCC. Então a primeira coisa que você precisa entender é o que é um TCC. É um trabalho de conclusão de curso onde você vai aplicar tudo o que você tem que aprender por obrigação naquele conteúdo para construir aquele conteúdo. Tá entendido? Então tá bom. Se você não fez isso, então começa a chorar agora, né? Segundo ponto importante, quanto tempo você tem para fazer um TCC? Sabe aquela historinha de, gente, faça o TCC em 7 dias, faça o TCC em 9 dias, faça o TCC em 15 dias? Presta atenção, isso é história furada de vídeo de marketing de YouTube, tá bom? Você não consegue fazer um TCC em 15 dias, tá? Você pode pegar os esquemas mais mirabolantes que tem. Você não consegue fazer um TCC nem em 7 dias, nem em 15 dias, tá? Quando eles falam isso, eles estão falando, primeiro, de um esforço extremo de 12 horas de aplicação, que é coisa que só para quem está nas universidades públicas ainda vai ter que se matar. E um detalhe que ninguém te conta nesses tipos de vídeos, né? Você só consegue aplicar o que eu falei agora, aquilo que você tem. Então, quando ele fala assim, olha, você consegue fazer um TCC em 7 dias, ele não está falando que você faz o TCC em 7 dias. Ele está falando que você finaliza o TCC em 7 dias. E é muito diferente. Finalizar é pegar tudo que você já leu, tudo que você entendeu e começar a organizar. E organizar um TCC em 7 dias e revisar alguns textos é muito simples, né? Tanto é que eles falam assim, não, aí você vai fazendo os fichamentos, depois você só junta esses fichamentos.
Quanto tempo você demora para fazer esses fichamentos? Você demora meses para fazer esses fichamentos, porque você tem que ler uma série de textos, selecionando, e eu vou falar disso no próximo vídeo, tá? Então, essa historinha de TCC em 7, 15 dias, esquece, tá bom? Você vai ficar se matando, apavorado no último mês e não vai conseguir entregar nada. Então, quanto tempo você tem para fazer um TCC? No mínimo, eu tô falando de um TCC decente, onde ele vai agradar a banca, ele vai agradar principalmente você. Você vai olhar, vai fazer que nem eu aqui, vai falar, caramba, que bacana, consegui ter um resultado legal, tá certo? Tá gostoso o conteúdo e eu senti que eu aprendi. É para isso que serve o TCC. Então, quer dizer, não adianta você achar que vai fazer um negócio rápido. Você precisa fazer com calma e com atenção e aplicando, tá certo? Então, 6 meses eu acho que é o mínimo. Em 6 meses, 5 meses, você consegue fazer um bom TCC. Mas, menos do que isso, não arrisca. Não deixa para começar fazer o TCC em agosto para entregar em dezembro, final de novembro, que você vai entregar uma caca inacreditável. E se você tiver num grupo que estiver te incentivando a pagar para alguém fazer o TCC, não faça isso. Você está jogando a sua faculdade no lixo. Porque o TCC... Sabe o que é o TCC? Presta atenção. Sabe aquela prova que você faz que não vale nota e que você pode pesquisar a resposta? Sabe por que o professor ele passa esse tipo de prova? Tipo assim, é uma prova onde você pode pesquisar a resposta e colocar a resposta, né? Por quê? Porque é um exercício para ver se você consegue entender que tipo de resposta você precisa colocar ali, como é para te estimular a procurar a resposta. Por quê? Porque para achar a resposta você precisa ler o texto. Então, quando o professor fala, não, você pode procurar a resposta, não é porque ele é bobo, o professor é da mal boi, não é da mal boi, é que ele tem uma técnica de que eles vão precisar ler para achar a resposta. Às vezes, se o professor não falar isso, você nunca vai ler aquele texto. Certo? Então, quer dizer, você precisa de um tempo para absorver todo esse conteúdo, para aplicar todo esse conteúdo, tá certo? E esse tempo você consegue aplicar em um TCC de 5 meses, 6 meses, tá certo? Bom, próximo ponto é o seguinte, o TCC, ele depende de uma coisa, ele depende, aliás, de duas coisas, tá? Você precisa aplicar isso, senão não vai rolar, galera, tá? Ele precisa do seu conhecimento e ele precisa da sua aplicação, tá? Então não adianta você levar a banho-maria todo o conteúdo da faculdade, não ler texto, não debater, ficar com medo de aula de filosofia. Você precisa ler e absorver. Eugênio, mas eu não tenho tempo, tá apertado. De vez em quando isso acontece, é verdade. Só que a faculdade toda. Então pra que você está fazendo a faculdade? Pra ir zoar lá a área de trabalho dos outros, é isso? Só pra fazer feio e queimar a nossa profissão? Então não faça, né? Então uma vez ou outra você ficar com... Não dá mesmo, é verdade. A vida é uma coisa muito louca. Mas só que a faculdade toda não deu pra estudar, não deu pra entender... Poxa, por favor, né? Então, se você for um desses, nem precisa terminar de ver o vídeo. Entendeu? Você precisa se aplicar. Primeira coisa, conhecimento. Então você precisa conhecer. O que é o conhecer na faculdade? É você escutar o conteúdo, entender o que você está escutando, ler o conteúdo, tentar entender. Isso significa que você precisa parar para pensar, certo? As pessoas se enganam com uma coisa. Elas acham que a gente estuda na faculdade e estuda na escola. Gente, isso é uma mentira. Você não estuda nem na faculdade nem na escola, certo? Estudar é um ato de reflexão solitário. Ninguém estuda numa sala com 40 alunos. Na sala, você está indo participar da exposição de conteúdo de um professor. Ele está lá para te explicar o texto que você leu, fazer mais algumas pontuações e expandir um pouco a ideia. Você só vai estudar na tua casa, sozinho, abrindo texto, lendo conteúdo, parando para pensar e fazendo anotação. Do contrário, você é apenas uma pessoa que está indo... Se você não estuda em casa, não se aplica a fazer isso, você não estuda, você não é um estudante. Você é uma pessoa que assiste a aula,
certo? Você está assistindo, você é passivo, você fica parado recebendo informações. O estudar, ele é ativo. Você tem que ler, você tem que resumir, você tem que construir. E você não consegue fazer isso numa sala, porque a sala de aula não é para isso, certo? Então, primeiro, conhecimento que depende de você estudar. Fazer aquelas anotações, chegar em casa, ler as anotações, rever as anotações, reanotar as anotações e compreender aquele conteúdo. Isso é estudar. Se você não faz isso, desiste. Não vai dar certo o seu TCC. Então você precisa ter um conhecimento para fazer o seu TCC, tá certo? Eu ajudei bastante grupos na minha faculdade. Olha, eu vou falar para você, a maioria, coitado, tava perdido, né? Por quê? Porque não acumulou o conhecimento necessário. Eu não vou colocar culpa em nada, tá? O que eu tô falando é que você precisa de conhecimento. Dá o seu jeito, dá os seus pulos. Você precisa ler, você precisa... quantas vezes eu e minha esposa não chegamos do trabalho, cansados na faculdade, nem fomos para casa, fomos direto para a faculdade, dormimos na cadeira da faculdade, da biblioteca para tirar um cochilo e para ler alguns textos lá na biblioteca para adiantar o nosso material, está entendendo? Então, tem que se virar nos 30, galera, entendeu? É isso. E aí, lógico, né? Esse conteúdo que eu tô falando você precisa conhecer minimamente o conteúdo da faculdade. O que é esse conteúdo mínimo? Esse conteúdo mínimo é o mínimo que te oferecem lá. O professor lê assim, gente, estão passando um texto de 4 folhas para vocês lerem. Tenta ler. Ler um ou outro texto é tranquilo, tá? Aliás, não ler é tranquilo. Agora, sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, existe um pequeno grupo de pessoas que eles não vão ler todos os textos e eles não vão precisar ler todos os textos. Porque essas pessoas são pessoas que têm uma inteligência de entendimento, de percepção maior do que o geral. Então são pessoas que já conseguem escutar o que o professor está falando e conseguem entender e refletir sobre aquilo, sem ao menos ler o texto, sem nem ler o texto. Então tem gente que não vai precisar ter todo esse esforço, só que essas pessoas são as pessoas que são um ponto fora da curva, elas são o mínimo na sala. A grande maioria precisa se esforçar na leitura e no entendimento. Então, se você não é uma dessas pessoas chaves que lê, que aprende e tal, autodidata, é melhor você ler do que tentar fazer de outro jeito, certo? Leia, compreenda, estude, tá? E qual é o segundo ponto que eu falei que você precisa? Você depende da sua aplicação. Aplicação é igual cronograma. Cronograma é igual cumprir o que precisa ser feito, tá? Então, se você precisa ler algumas coisas, tente ler o máximo possível. Se você precisa entregar os trabalhos, entregue o máximo possível, tá? Eu vou falar uma situação aqui onde pode parecer meio tipo, nossa, como é que ele é babaca e metido, mas não é. Eu tô falando sobre o resultado de você se empenhar em uma coisa que é interessante, tá? Por exemplo, teve um livro que o professor passou, ele leu esse livro todo com a sala. Toda a aula dele, ele lia 1 ou 2 capítulos e explicava algumas pontuações desse capítulo, se não todas as pontuações. Era sensacional, era um professor monstruoso, a didática dele desexplicada era muito boa, tá certo? E esse professor, ele leu um livro que era Política Social. Esse livro foi um livro que eu me apaixonei, é um livro muito bacana. E eu li ele todo também, só que eu li ele todo 2 vezes, ele é todo riscado. É um livro que eu adorei e eu usei muito no meu TCC. E eu era o único que fiz isso praticamente na sala, que eu li e entendi, gostei e reli, tá? E quase ninguém fez isso, nem com esse livro, nem com outros, tá? A questão não é esse livro, nem com outros. E teve um momento onde a gente tinha que falar sobre o TCC com a professora e tinha que apresentar um trabalho em sala e, se eu não me engano, a gente não tinha levado o trabalho, tinha dado algum problema. E eu falei, não, eu vou apresentar o meu trabalho sim, o conteúdo. E eu cheguei na professora e falei assim, professora, eu não fiz o trabalho. Você vai dar nota pelo conteúdo que eu apresentar? Porque eu sei o conteúdo, eu apresento aqui agora pra você. Ela falou, se você manja, vai lá. E eu fui lá e destruí. Falei o seguinte, quero falar do livro tal, que ele tem alguns capítulos, a estrutura é assim, ele aborda as seguintes ideias, e eu fui desenvolvendo um debate. Fui correndo na sala do lado e falei, professora, espera que eu já volto, estou apresentando um trabalho aqui. Pum, 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 lindamente apresentei o conteúdo, o pessoal ficou, não tinha entendido isso, nossa. Mas veja que não é um mérito meu. Eu tinha que ler aquele livro, o professor falou pra gente ler. E a ideia de estudar é você refletir sobre aquele livro. Eu simplesmente fiz isso.
Só que como no meio da multidão eu tinha feito e ninguém tinha feito praticamente, pouquíssimas pessoas, o que aconteceu? Eu me destaquei. Mas eu não me destaquei porque eu fiz algo além, extraordinário. Não, eu só fiz o básico. Olha como é chato. Você faz o básico e você se destaca. O normal era todo mundo fazer o básico, entendeu? Então quer dizer, você precisa se empenhar e você precisa ter um cronograma. Você precisa ler o que precisa ser lido, você precisa tentar cumprir o máximo possível daquilo que você precisa estudar, certo? Então é praticamente isso. Qual a importância, então? Vamos resumir para fechar esse vídeo aqui. Qual a importância do TCC? O TCC é para provar para você mesmo que você aproveitou o conteúdo da faculdade. Por mais que você não vá se formar na área, por mais que você não vá se formar, por mais que você não vá atuar na área, ou se você for atuar na área, ou então se você for atuar na área num breve momento, você precisa aproveitar o conteúdo dessa faculdade, que ela vai te render sim alguma coisa em algum momento, tá certo? Nem que for capacidade de inteligência, tá certo? Aumentar a tua capacidade intelectiva. Então você precisa aproveitar esse conteúdo da faculdade. Veja, você precisa ter um bom conteúdo, um bom estudo, um bom desenvolvimento desde o começo para fazer um bom TCC no final. Não adianta você achar que você vai virar um gênio no último semestre. Você não vai virar, certo? Entendeu todo o problema? Entendeu que agora você precisa respirar e falar, caraca, eu preciso melhorar e não tem como eu fazer o TCC no último mês, que vai ser uma caca, né? Vamos respirar e começar agora. Aí vem o próximo vídeo. O próximo vídeo vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o quê? Vai falar o cronograma. Vou explicar pra você tudinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudinho. Quantas páginas você precisa ler por semana? Quantas páginas você precisa ler pra fazer um TCC, sei lá, de 50 páginas, tá certo? O meu tem quase 60. Como você vai dividir os 6 meses, um monte de esqueminha legal aqui. Esse cronograma vai estar para você lá no próximo vídeo. Assista o próximo vídeo, certo? É isso aí, galera. Muito obrigado. Se você gostou do esquema, deixa aqui o seu comentário. Se você vai fazer o esquema, deixa aqui o seu comentário. Udney, o esquema dá certo? Acho que dá certo. Depende de você, mas o esquema eu acho que funcionou, certo? É isso aí então, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!